Qual era o foco de vocês? Era o quê? Expansão? Era, Era queria chegar a queria abrir a 50 quantas lojas? abrir Era acelerar mais ainda o crescimento da Crescimento. gente Em outros estados? Já tinha os Também. estados e mapeados? consolidar a marca nacionalmente, né? Em todos os estados. Que a gente continua com esse objetivo. Talvez a gente não vá fazer com a mesma Tão velocidade que a gente rápido. faria. Tá. E hoje minha cabeça mudou Mas agora, ninguém completamente sabe como vai ser o futuro. do objetivo, assim, de querer fazer uma rodada. Agora, Hoje- para tu fazer o que tu queria fazer com essa rodada, tu ia ter que adotar um novo modelo de franquia, né? Que realmente era franquia mesmo, não era não? Não. Porque Não. como é que tu ia abrir 50 lojas em, sei lá, em 3 anos? É porque o hoje a gente modelo já tem de um celeiro de vocês. pessoas dentro da loja com a Que gente, daria né? para... Então, assim, hoje não adianta, bater na porta e dizer, eu quero ser teu sócio. A gente forma a muitas gente forma as pessoas. pessoas, né? Então, hoje a Aham. gente tem um celeiro de pessoas dentro da São Paulo que a gente já tá ali de olhos. Existe... Vocês traçam um perfil Sim, da galera traçamos. já pergunta quem é que tem interesse, Sim. quem é que dá A gente para vai fazer. vendo, né, o perfil Tem do pessoal. uma metodologia chamada DISC, que é como se fosse uma entrevista, um questionário. Uhum. Cara, é impressionante como lhe retrata fielmente Quem você é. quem perfil. você é. E assim, você quer enganar ao questionário, mas você não consegue. Né? E expõe ali a sua alma, assim, o que realmente você é. E a gente usa muito o DISC, porque a gente entendeu mais ou menos o perfil que casa com a nossa cultura e que casa com o nosso modelo de operação. Então a gente tenta replicar casos de sucesso no DISC, né? É uma das formas de medir a aderência à nossa cultura, medir a aderência aos nossos processos. E além do feeling, né? O empreendedor tem muito do feeling também, Tem, com certeza. da empatia pessoal, do olho no olho, de sentir a índole Eu da acho que pessoa. essa questão do sim. empreendedor, eu falo bastante, falei, né, até antes da gente começar aqui, batendo um papo, eu acho que essa questão do empreendedor, você tem que ter muito amor pelo que você está fazendo. Com certeza. Tem que ter, mas não é pouco amor, não, tem que ter muito amor, muito total. amor. Porque, assim, eu tenho certeza que... É muito que duro, né? A jornada é muito dura. Então, se você realmente não gostar, você vai abrir mão, vai desistir, né? E a motivação não pode ser o dinheiro, né? A motivação Não é. tem que ser algo maior. Isso é algo maior. Não que o dinheiro não seja importante, Não, né? é isso Claro. que a gente tá querendo falar. Não, é porque é uma coisa que eu até ouvi recentemente, né? A pessoa trabalhar só por paixão Também não dá. não dá certo também. Porque só a paixão, ela não vai pagar as contas. Sim. Né? Então tem que ter uma união, ou pelo menos que você cria um meio termo, né? Do negócio. Agora vamos falar um pouquinho desse modelo de franquia de vocês. Fala aí como é que vocês fazem, né? Como é que é para quem está assistindo, ouvindo a gente aí, né? Entender como é que faz o modelo. Porque quem é, inclusive ainda vou trazer aqui o Afrânio, ainda vai vir, o Idésio também, quero muito trazer eles, né, os sócios A ali. operação, as lojas são próprias, né? Não é exatamente o modelo de franquias em si, porque a franquia De envolve um sociedade. tipo de contrato específico e tal, mas é um modelo de sociedade em que a nossa holding entra com 90% da sociedade. E o sócio local, o sócio operador que a gente chama, tem até 10% da sociedade, né? Não necessariamente Só um 10%. sócio. É um sócio por regional. Porra. Uma regional que a gente chama uma cidade que a gente esteja ou um mercado que a gente esteja, né? Aqui em Fortaleza, por exemplo, a gente é um projeto nosso até dividir, como Fortaleza cresceu muito e estamos indo para o interior, dividir a cidade em 2 regionais e ter 2 sócios aqui atuando para ter uma melhor Operação. operação, qualidade, presença do dono na ponta, que é importante também. Então, isso está muito na nossa cultura, como a Renata falou, de formar as pessoas, de ter o olho do O dono. nosso primeiro valor, que eu falo, eu começo a integração falando isso nós acreditamos nas pessoas. Então, Sim. assim, de fato, hoje eu consigo dizer exemplos de inúmeras pessoas que começaram com a gente como estagiário, talvez, e que hoje são sócios da gente na regional de Salvador, por exemplo. O Menezes, quem toca Salvador, começou com a gente como estagiário lá de Teresina. E aí a gente formou ele foi conhecendo todos os nossos valores, ele foi entendendo o que é São Paulo, né? E aí Correu atrás, buscou o espaço dele. Como ele, tem o Vitor também, tem... Rafael. eu consigo ter o Rafael de Belém, temos também A Cris, Teresina. Teresina, temos também
pessoas que hoje não são sócios da gente, mas que começou com a gente, por exemplo, sei lá, tipo, o Veimar, começou com um auxiliar de motorista, e ele foi crescendo, conhecendo a gente, ele já cursava alguns cursos, ele se interessava, e hoje ele já atua com a gente como consultor de loja. Tem pessoas que vão crescendo com a gente, e são essas pessoas, tem o Diego também, que começou com a gente como, foi o primeiro emprego dele, sabe, aí foi atendente, depois passou para gelateiro, aí a gente patrocinou um curso para ele de confeitaria, e aí ele foi crescendo, então assim, a gente realmente acredita nas pessoas, e a gente tem inúmeras pessoas, muitas pessoas aqui, são poucas, desculpa quem eu estiver esquecendo, mas são muitas pessoas que eu posso... São quantos sócios hoje? Hoje, juntando com o João, o Lima, o Jacinto que estão na road, são 9. Tem 9, tem alguns estados ainda que por exemplo, São Paulo, que tem 4 lojas, é um sócio. Na verdade, só que, na verdade... No momento... Não, a Andressa não é sócia, né? Por enquanto. Ela entrou agora, assumiu agora a Regional de São Paulo. E aí ela está entendendo galgando o espaço aí para se tornar. Aí tem as metas, tem toda aquela situação, né? Natural de toda empresa. E esses 10% vocês dão para a pessoa ou é vendido? É vendido. É vendido. É vendido porque o pessoal tem que valorizar. Tem que valorizar. E entrar com capital. Doer também, né? Eles entram com capital ou vocês financiam e eles ficam... A gente pode financiar, mas eles têm que entrar com algum capital. A gente pode financiar ali, sei lá, 50% e os outros 50% ele colocar, mas tem que doer no bolso dele também para dar valor. Investir, exatamente. Para dar aí os meninos deixaram de ser regionais e aí transformaram o João, o Jacinto e o Lima, que a gente falou aqui, né? Eles saíram das regionais e transformaram em sócio da Road. O Lima é a parte tecnológica, né? Uhum. O Lima vai ver também, que ele dá maior valor ao podcast, ele vai assistir, certeza. Mas tem que assistir todos. Tem que assistir todos aí depois. Cara, esse plano de expansão... Falando sobre isso, né? Só para concluir. Essa questão de você ter sócios que vivam realmente a cultura da empresa e que entendam de fato o que deixa de buscar tipo assim, de você estar o tempo inteiro só trabalhando com o financeiro, porque você olha aquilo ali com outro olhar, né? As pessoas têm E uma coisa que a gente tem como valor pessoal, que acaba sendo o valor da São Paulo também, é pensar no longo prazo, né? Apesar de a gente colocar a São Paulo cedo, casamos cedo, enfim, a gente vai fazer 11 anos, mas a gente está literalmente no primeiro dia da São Paulo, assim, o pensamento é de uma construção de 30, 40 anos que essa empresa vai ter. E tava até escutando um podcast esses dias, essa semana, de um investidor do Banco Garantia, do Jorge Paulo Lema, do Beto Sucupira, do trio lá, que é o Banco Garantia. Quando eles compraram as lojas americanas, ele ajudou a fundar ali, inicialmente, que foi o primeiro negócio que eles compraram, né? Depois ele virou diretor, virou CEO da Lojas Americanas, foi pro conselho e depois fundou um fundo de investimento, que é a AGP Investimentos. E ele estava falando nesse podcast que eu estava escutando semana passada, que assim, ele investiu muito em tecnologia no fundo de investimento, na AGP. Fez vários negócios, investimentos, comprou empresas de tecnologia. Que ele não hoje já bem experiente, né, dessa trajetória toda, desde a década de 80, ele nunca viu um negócio criar valor de verdade, de fato, em 1, 2 anos. Mesmo no mercado de tecnologia. Imagina o nosso mercado, que é um mercado de varejo, de tijolo, de pessoas, de tudo. Então, assim, acho que o longo prazo traz maturidade, traz conhecimento e todo dia a gente vai construindo um pouquinho, vai dando um passinho, 1 centímetro que seja para frente, mas vai aprendendo, vai construindo e isso é uma curva exponencial, esse crescimento, essa maturidade, né? Então, acho que o longo prazo, ter essa visão de longo prazo também é super importante para a gente.